Olá, esse é o primeiro vídeo da nossa série, que eu acredito que vão ter 8 pequenos vídeos falando sobre organização e produtividade. E eu queria começar, tô aqui fazendo, falando um pouco, desmistificando um pouco essa ideia que a gente tem sobre organização. Porque eu pequena e eu adolescente, eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Eu não sei como explicar esse extremamente desorganizado de forma que vocês entendam o nível de desorganização. Acho que a história mais famosa assim que eu tenho com relação ao meu estilo de vida, vamos dizer assim, foram as vezes que eu cheguei na minha casa e a minha mãe, minha zona principal se concentrava dentro do meu guarda-roupa. Tudo era bagunçado, mas o guarda-roupa tava de parabéns, sabe? E uma vez eu cheguei em casa e minha mãe tinha pego todas as minhas roupas, tinha colocado em sacos de lixo, aquele saco de lixo preto. Eu morava numa casa que tinha uma varanda bem grande assim, e ela tinha jogado na varanda. Todas as minhas roupas estavam em sacos de lixo jogados na varanda. E ela tava histérica quando eu cheguei em casa, com toda razão. E ela falou: "Meu, é isso, né? Suas coisas são lixo pra você, você não cuida de nada, você é muito bagunceira. E é isso, assim que eu vou tratar as suas coisas agora." E, gente, era uma expectativa da minha mãe de que nossa, né? Meu Deus, ela colocou minhas roupas lá no lixo, ela queria me passar uma mensagem. E eu catei o saco de lixo e joguei dentro do guarda-roupa. Eu tinha uma cabeça de que se eu fosse uma pessoa organizada, se eu fosse uma pessoa disciplinada, eu não seria livre. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, é um comportamento rebelde de criança, de adolescente, mas a liberdade sempre foi um valor pra mim, né? Tem tatuado no meu pé. E eu sempre quis ser uma pessoa livre, mesmo sem entender, mesmo criança, sempre tive esse desejo, sabe? Pela liberdade. E eu associava, se perguntasse pra mim o que é o oposto de ser livre, eu associaria imediatamente com a disciplina, a disciplina pra mim estava associada a uma rigidez, sabe? Que era o que eu não queria pra minha vida. Então eu rejeitava qualquer forma de disciplina. Imagina que legal que foi me criar, né? Eu gostaria de aproveitar esse vídeo para mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe. Eu não fui fácil, gente, por vários motivos, esse é um deles. E aí, então, essa é uma coisa importante da gente falar, porque eu vejo que as pessoas têm uma ilusão a respeito de disciplina, né? Elas acham que... elas pensam como eu. Que, não, se eu for uma pessoa disciplinada, a minha vida vai ser uma vida, nossa, fechada, quadrada, eu não vou ter liberdade pra nada. E também tem uma ideia de que pra você ser uma pessoa disciplinada, pra você ser uma pessoa organizada, você tem que ter nascido assim. Um dom natural. Hoje minha irmã chora de rir, gente, porque minha irmã era a pessoa que, criança, minha irmã tinha, assim, programado o dia que ela ia lavar a cabeça, ela punha na agenda, e eu falava: "Meu, você é muito ridícula." Quem programa esse tipo de coisa? Tipo, para! Então ela era super organizada, punha as frases motivacionais, eu achava tudo o poço da breguice. E hoje eu sou muito assim. Então ela chega na minha casa, ela ri das minhas planilhas, se eu virar aqui, ó, vocês vão ver. Tenho lista para tudo, enfim. Então eu também quero te dizer que se você é super desorganizado, se as suas coisas são muito bagunçadas, isso não quer dizer que você não possa começar a fazer uma transformação, porque eu era essa pessoa e eu comecei a mudar. Eu vou te contar como que eu comecei a mudar. E eu fui trabalhar, eu me formei, eu sou formada em automação de escritório e secretariado, um curso que hoje chama gestão empresarial. Acho que nem existe o curso com nome. Quando eu estava terminando a faculdade, ele mudou de nome. E aí algumas das minhas amigas até migraram, fizeram mais, acho que 1 ou 2 matérias para já pegar o diploma como gestão empresarial. E eu não fiz isso. E aí eu fiz estágio no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ali o meu desejo, na verdade, começou ali, mas o meu desejo para me organizar se solidificou quando eu fui trabalhar numa fábrica de tubos de aço. E era muito bagunçado, gente. Eu trabalhava no administrativo da produção. Então eu tinha que lidar com muito relatório de todas as máquinas e atas de reunião, enfim. E vocês imaginam que quando eu cheguei, era tudo bem bagunçado mesmo, não tem outro jeito de explicar. Então ninguém sabia onde estava nada. E eu sou uma pessoa, na época eu não tinha consciência como eu tenho hoje, de que eu sou uma pessoa das pessoas, eu gosto de gente.
Eu mais faltava aula na faculdade do que eu ia. Por quê? Eu gostava mais do período que eu ficava sentado na praça conversando com os meus amigos, que eu ficava sentado no bar tomando cerveja, ouvindo histórias, né? Do que quando eu estava sentado na sala fazendo anotações. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa das pessoas, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de contar histórias, de ouvir histórias. E isso é muito importante para mim, na minha vida. E aí eu fui trabalhar numa fábrica e eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia ter esses momentos porque eu estava sempre arrumando bagunça. Então hoje eu olho com já muito distanciamento, né? E eu acho que eu falo isso com bastante segurança, não é eu acho, não. A minha história com a organização começou quando a desorganização de outras pessoas, e a minha também, começou a custar coisas que eram preciosas para mim. Então eu vi que como eu estava muito bagunçada, como eu estava arrumando muita zona, eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu curtia. Então eu não podia tomar um cafezinho e ficar jogando conversa fora, na época eu fumava, então eu não podia ficar lá fora fumando um cigarrinho e conversando, porque estava tudo bagunçado, estava tudo atrasado, ninguém sabia onde estava nada. Então eu comecei ali a criar métodos e eu testava esses métodos. Então eu sou uma pessoa muito beleza, olha, me ensinaram a fazer isso. Inclusive, eu vou ensinar, num dos vídeos, eu vou ensinar uma ferramenta muito legal que um tio meu me ensinou nessa época, pra vocês verem como era bagunçado. Eu fiquei lembrando, quem será que me ensinou? É uma ferramenta que eu uso até hoje. Outro dia eu fiquei tentando lembrar quem me ensinou, de onde que eu arranquei isso. Eu lembrava que tinha vindo da fábrica, eu lembrei que era o meu tio, que também fazia faculdade, ele já tinha outras formações, mas resolveu fazer uma segunda faculdade. E a gente dividia o carro na hora de voltar embora, ele me dava uma carona. E ele me ensinou essa ferramenta, também vou falar dessa ferramenta para vocês. Mas é muito interessante porque essa organização, ai nossa, a Lívia é super produtiva, a Lívia, eu escuto isso com muita frequência, confesso que eu relutei demais para falar sobre isso por N razões. Ontem à noite eu tava pensando sobre isso, por medo de ser julgada, porque eu não sei o nome de um monte de ferramenta. Quem sabe, né, eu decida fazer uma outra formação nessa área, fazer um curso nessa área, mas tudo que eu vou passar para vocês tem muito a ver com isso do tentar e errar, e tentar e errar, e tentar e errar, e tentar e acertar. Então, esse passo a passo que eu criei na minha mente, que eu criei para minha vida, certamente tem nome, gente. Eu não acho que eu criei nada, assim. Algumas ferramentas alguém me apresentou, outras realmente eu mesma fui criando e fui colocando em prática, mas eu tive muita insegurança mesmo de vir e fazer esses vídeos, apesar da insistência de muitas pessoas. Vai lá, faz, você é muito boa nisso, você é muito boa nisso. Eu me senti insegura porque tem um pouco, tem bastante a ver com a minha área de formação, mas é isso. Eu tô aqui fazendo. Ai, Senhor, estou aqui fazendo. E isso ficou muito forte, então eu saí dessa fábrica e aí eu fui trabalhar em São Paulo, no escritório, então sempre lidando com isso, sabe? Com organização do escritório e tal. E aí depois eu fui morar na Angola, a mesma coisa. E aí eu voltei e me tornei consultora de beleza depois que a minha filha nasceu. A Alice fez 11 anos agora. E quando a chegada da maternidade também foi um divisor de águas para mim. Porque se eu achava que eu tinha demanda antes, quando os meus filhos nasceram, eu descobri o que é ter demanda nessa vida. Então, assim, eu sou casada, tenho 2 filhos e gerencio o meu negócio e faço N outras coisas. E eu aprendi nos momentos de maior desafio. Então, meu marido trabalhava em São Paulo. Acho que a maior sacada, assim, do meu negócio com relação à organização, com relação a estabelecer prioridades. Muitas das ferramentas que eu vou dividir com vocês, elas ganharam força, elas se solidificaram neste momento da minha trajetória, que foi quando o Gustavo estava morando em São Paulo, a Alice tinha 4 anos de idade, o Rafael era recém-nascido, eu amamentava e eu estava construindo a casa onde eu estou sentada neste momento. E estava num momento de muita expansão no meu negócio. Então é isso. É um pouquinho da minha história e um pouquinho de tirar isso da sua mente. Eu não sei por que você está aqui assistindo esse vídeo, sei lá. Eu espero que não seja por um acaso e eu espero que através de tudo isso que eu fui desenvolvendo ao longo do meu caminho, de alguma forma, eu possa te ajudar a se sentir disciplinada e livre.